finalmente o último episódio na série Substratos. Estamos aqui com o nosso querido amigo Panso. Fala aí, Panso, dá uma focada, amigo. O panço é o substrato preferido da maioria dos micólogos amadores, me incluindo nessa listagem. Por quê? Porque a gente vai inocular essa semente que é bem pequenininha, tá vendo? Vocês lembram que o milho é uma semente grande e ela expande bastante. Então a gente vai ter poucos pontos de contato do milho com o nosso substrato que vai realmente colonizar e formar os cogumelos. Já no pães, você vê que ele é bem pequenininho, então a gente vai ter milhares talvez não, mas centenas no mínimo de pontos de inoculação depois que a gente germinar isso aqui. Certo? Então ele é ótimo. E a preparação dele é um pouco parecida com a do milho, muda algumas coisas que a gente já vai ver. Bom, então pro panço a gente vai colocar uma aguinha para ferver. Não precisa ser muito, mas também não deixa pouco ali fervendo. Vou colocar essa água para ferver. A gente vai adicionar todo o panço, 500 gramas lá do nosso pacote. Para quem tiver dúvida ou nunca tenha ouvido falar de panço, panço é um alimento para pássaros. A gente encontra facilmente em mercado, na seção de pets. Panço é um pouquinho caro comparado ao milho que a gente fez, mas na minha opinião e na opinião de vários, é o melhor substrato que a gente tem. Então a gente colocou o panço, a gente vai desligar o fogo, dar uma misturada básica ali. Vamos adicionar os outros dois ingredientes, uma colher de gesso e uma colher de sopa de café. Tudo adicionado, maravilha, vamos mexer bem, dar uma boa misturada em tudo e dissolvida no gesso e no café. Ok? A gente vai misturar tudo muito bem. Vamos colocar uma tampa em cima, lembrando que o fogo está desligado. E deixamos aí assentar todo esse panço por no mínimo 1 hora. Você pode deixar mais, pode deixar 2, 3 horas, ou se você trabalhar no meio período, você pode deixar esse meio período todo. Até a noite você pode deixar passar a noite aí hidratando, que não tem problema, mas no mínimo 1 hora. E a gente volta logo mais. E o nosso panço está quase pronto. O último passo, depois que ele passou no mínimo 1 hora aqui na água quente, é de a gente eliminar todos esses boiadores aqui que a gente tem. Porque isso aqui significa que ele está com ar dentro da semente, não tem muita nutrição. Depois de eliminados ao máximo, né, teve um ou outro ali que eu não consegui tirar, mas não tem importância, a gente vai colocar aqui para secar. Pode ligar a torneira. Dando uma limpadinha. Então, depois que a gente lavou, lava bem, passa água ao torno de todo o panço. A gente vai dar uma mexidinha para tirar o excesso de água e deixar ali reservado por uns 20 minutos, 10, 20 minutos. E a gente faz o teste novamente para ver o que acontece. Tá aqui então o panço seco. Vamos fazer o testinho rápido aqui do papel, que é o mesmo que a gente fez com o milho. Tirá-los. Ficaram alguns pontinhos aqui, mas são muito poucos, não vai ter muito problema. Seria ideal se você deixar secar, mas não vai mudar muita coisa não. Vou então preencher os copos. Vou preencher os copos com, dessa vez, metade, um pouco menos do que 3/4, que foi o que a gente preencheu o milho. Fazer os 5 furos ali no papel alumínio, fechar com a fita isolante e cobrir com mais uma camada de papel alumínio.
Então vamos para a segunda receita agora. É um pouquinho diferente, é a receita que eu mais uso, porque ela vai te dar mais certeza de que vai estar tudo bem descontaminado e esterilizado, certo? Agora a gente vai fazer com 2 pacotes de pães de 500 gramas. Na verdade se pronuncia painço. Eu não sei porque eu inventei de pronunciar pães. E aí tá a tesoura, beleza. Vamos pegar uma panela, encher de água o bastante para submergir todo o pães. E vamos já levar para o fogão. Agora vamos despejar todo o pães que a gente tem. Na verdade eu coloquei um pouco de água a mais aí, então eu tive que tirar. Vocês vão ver que vai desaparecer um tanto de água no próximo shot, mas tudo bem. Despejamos, a gente vai pegar uma colher e dar uma misturada para poder submergir todos os grãos embaixo da água e vamos adicionar os outros ingredientes. O primeiro ingrediente, então, como de praxe, vai ser o gesso. Eu vou estar adicionando aí uma colher de sopa de gesso rasa, você viu que não é muito cheia, e vou misturar um pouco para fazer com que o gesso entre em contato com a maioria do grão. O gesso então ele vai funcionar tanto para deixar o pH um pouco mais neutro, né, e diminuir a chance de contaminação, e também para fornecer alguns nutrientes importantes para o crescimento do micélio. Dessa vez a gente não vai adicionar o café direto, a gente vai fazer um café. Na verdade eu estou fazendo café para mim, adicionando 4 copos para serem colocados na fervura, e depois a gente vai fazer o café. O café então não vai ter segredo, eu vou adicionar uma colher de sopa para cada copo que eu coloquei para ferver, e assim que começar a esquentar ou quase ferver, eu vou passar essa água no café. Essa água já quente vai ser muito interessante porque ela vai de uma maneira esterilizar, né, já o café e diminuir também a chance de contaminação ao passar pelo café. De volta para a panela, então a gente vai adicionar um copo somente daquele café para a panela e mexer bem. Mexemos ali para misturar bem tudo. Eu vou fechar então a panela e deixar essa panela aí no fogão mesmo, ou em qualquer lugar que você quiser. Você fecha com uma tampa comum, ou se você não tiver uma tampa, com um pano, para evitar que poeira caia por cima ou que algum mosquito sente no seu painço. E deixa ali de 12 a 24 horas, ok? Isso vai servir para quê? Vai servir para você germinar os esporos, os endosporos, que são chamados, das bactérias presentes ali no painço. Depois do período passado, você vai sentir um cheiro um pouco azedo saindo do painço, mas isso é normal. Por quê? Porque esses endosporos eles são muito resistentes à temperatura. Então, se você fizer como da primeira receita ali, deixar só 1 hora e já passar para os potes e esterilizar, existe a chance de que esses endosporos não sejam efetivamente destruídos. Isso vai fazer com que os poros germinem. Você vai mesmo sentir, depois do período passado, você vai sentir um cheiro um pouco azedo saindo do painço, mas isso é normal. E depois a gente vai ferver essa água por 15 a 20 minutos. Ferve então no fogo baixo de 15 a 20 minutos. Depois de fervido, você vai então dar uma enxaguada no painço, ok? Enxágua bem, vai trocando a água. Aproveita também para tirar aqueles painços que ficaram boiando, certo? Como a gente fez na primeira receita. Tira tudo, vai ter sujeira, vai ter esses painços boiando. Você tira tudo, troca bastante a água até ela ficar limpa. Você vai então drenar a água do painço. Eu usei então essa panela para drenar com macarrão para poder deixar ali secando. E eu deixei uns 45 minutos secando. Ali você não precisa nem fazer o teste do papel. Você vai só deixar secar um tempo suficiente. No mínimo ali de 20 a 30 minutos no mínimo. Você pode deixar mais, mas não passa muito de 1 hora não, porque senão a umidade que está presente dentro do grão vai começar a sair de lá e diminuir. Então essa era a umidade que a gente quis introduzir ao grão. Preparamos os potes fervendo-os em água por meia hora. Deixamos secar, ok? Pode ser no aberto mesmo, você pode colocar alguma coisa por cima. E vamos preencher os copos. Antes, eu vou preparar então as tampas de alumínio que eu vou usar para colocar por cima. Esses potes não vieram com tampas de alumínio ou tampas de ferro, então eu tive que improvisar com as tampas de alumínio.
e vou preencher os copos, como da outra vez, em cerca de 3/4 desse pote aí, com painço já seco, certo? Seco por fora. Preencho os 3 copos. Antes de tampá-los, então, eu vou tirar os painços que ficaram presos ali nas bordas com papel toalha. Vou fechar a tampa bem fechadinha ali em volta. Fazer um furo em cada um, porque eu vou inocular com uma cultura líquida esses 3 potes. Você pode usar um prego, um parafuso, uma agulha ou uma chavinha de fenda como eu usei. E reforçar ainda mais a tampa com uma fita isolante, certo? Vocês veem que eu passo com bastante força em volta ali para prender bem. E nessa primeira colada, na primeira colada que eu ponho, no momento que eu coloco então a fita isolante no pote, eu tento colocar em contato direto com o pote, não só com o papel alumínio. Aqui eu estou tirando então algumas rebarbas que sobraram para poder enxergar bem depois o painço lá dentro do pote. E vou cobrir finalmente com mais uma tampa de papel alumínio que evita a condensação no momento da esterilização na panela de pressão. Então aqui para vocês, se alguém tiver dúvida como é feita então a esterilização na panela de pressão, eu vou colocar um pano por baixo. Não precisa ser um pano super grosso, suficiente para que não haja o contato direto dos potes com o fundo da panela, nem com as laterais. E vou preencher com água depois que eu coloquei os copos, certo? Porque aí fica mais fácil de a gente manejar, principalmente quando você tem uma panela de pressão pequena como a minha. Inclusive, eu não consegui fechar a panela de pressão com esses 3 copos. Vocês podem ver que na beirada ali ficou um copo em contato direto com a borda. Então eu tive que esterilizar 2 por vez. Então é um trabalho um pouco maçante. Eu vou fechar a panela, verificar ali o nível de água que está mais ou menos a metade do pote. Então um nível ótimo. Vou fechar a panela de pressão, ligar o fogo. No momento que a pressão for pega, vou contar no mínimo 1 hora, certo? Preferencialmente 1 hora e meia ali na panela de pressão, e desligar a panela de pressão deixando resfriar naturalmente.